Olá, meus terráqueos. Como vão vocês? Como vocês estão vivendo essa última mudança que tem sido gradativa, né? Eu falo gradativa porque hoje eu venho falar sobre os planetas transaturnianos e o que está acontecendo com eles, como que a gente pode nos alinhar conscientemente, né, a essa energia que muitas vezes é muito subterrânea, sutil, difícil de se perceber, mas é justamente nelas que a gente tem que focar para entrarmos em transformações em esferas energéticas mais amplas. Porque quando a gente fala de energias mais sobre a nossa pessoa mesmo, nossa individualidade, claro que é muito mais evidente o Sol, Marte, Vênus, né, os planetas mais próximos. E quando a gente fala de Urano, Netuno e Plutão, os planetas transaturnianos, muitas vezes não damos crédito, né, ao que está ocorrendo sobre nossa individualidade, até pela questão da distância que eles estão. Mas são eles que muitas vezes nos fazem vibrar em níveis mais amplos também. E o que vem ocorrendo? O Plutão ele já entrou em Aquário. Ótimo, não estava aguentando mais ele em Capricórnio, essa coisa da depressão, né? Essa geração foi complicada. Eu falo geração porque ele fica mais de 20 anos em cada signo, né? Netuno, recentemente também, ou melhor, agora que ele está entrando, né, no signo de Áries, e quem vai dar essa mudança de chave mais radical, porque é um planeta que é o planeta das rupturas, é aquele planeta que gera mudanças mais evidentes, muito mais perceptíveis, né, do que Netuno e Plutão, é Urano, né? Que fica 7 anos em média em cada signo. E como eu venho falando muito no canal, ele em Touro é terrível, né? A última vez que ele passou em Touro foi na Segunda Guerra Mundial. E se a gente olhar para esses últimos 7 anos, podemos ver muitas turbulências, né, no nosso mundo, em termos de território, guerra, até a pandemia também. Claro que não foi só Urano, né, que trouxe os presságios, mas ele também. E esse céu que eu vou falar é sobre o dia 7 de julho de 2025, né? Quando de fato ele entra em Gêmeos. E qual que é a sacada geral aqui? Porque esses três planetas estiveram em signos frios, né? Aqui de água, terra, e todos eles estarão nesses signos quentes, de ar e fogo. Então, e não só isso também, o próprio Saturno, que é um planeta lento também, vai estar já em Áries, em conjunção com Netuno, hein? E enquanto Júpiter, sim, ainda vai estar em Câncer, nesse momento da entrada de Urano, o Sol vai estar também em Câncer, né? Marte em Virgem, mas esses planetas se movem mais. Então, pode ser que nesse período, nesses últimos 7 anos, você esteve muito assim, na retaguarda, abaixa a guarda levantada também, e no período mais de recolhimento para aumentar a sua carga energética. Estou percebendo as pessoas também um pouco menos assim propícias à socialização. E acho que a pandemia também, né, mudou muito essa questão. E agora é hora de ir para a guerra. Então, nesses últimos menos de 2 meses, né, até 7 de julho, eu convido você a juntar aquelas últimas energias. Sabe quando você tira aquele momento para a vida ainda um pouco mais meditativo, introspectivo, né? Um pouco mais assim, é como se você estivesse guardando mesmo munição para as batalhas da vida, né? Em 7 de julho, ponha seus projetos em dia. Socialize mais, vá buscar de verdade ações, né? Como aquela viagem que às vezes você fica projetando, juntando dinheiro, e às vezes nem isso, às vezes é um recolhimento existencial mórbido. Porque analisa esses últimos 7 anos na sua vida. Você esteve um pouco mais introspectivo, de uma forma mórbida, no sentido assim que está juntando aquela carga energética, e quem sabe está precisando de pôr um pouco mais de fogo, de expansão de ar, que é o que vem ocorrendo, né, nessas últimas mudanças nisso. Ou não, você tem realmente entrado em contato com a sua alma e tudo mais, né? Ou também não. Gente, esses horóscopos são muito generalistas, né? É claro que assim, muitos de vocês pode ter passado por processos no seu mapa natal individual, né? Que não está tão alinhado a isso. Mas eu creio que a maioria das pessoas sim, né? Até porque todos recebemos um pouco desse céu. Claro que algumas
mudanças de cada um pode ter quebrado um pouco isso, né? Mas no geral, esses 7 anos a tendência foi essa. Então, cuidado, né, para não ficar nessa morbidez. Caso seja, acho que o caso da maioria das pessoas, viu? E veja a luz do dia, ações, esporte, vai para a cachoeira, celebra seus orixás, os planetas, esteja dançante, alegre, vivo, ame com intensidade, né? Porque é isso que nos pede o céu. Porque os planetas transaturnianos, muitas vezes, eles têm uma difícil conexão. É mais fácil lidar, por exemplo, com Marte, que ele pum, bate lá no seu mapa de algum jeito e você já consegue pôr a bola para frente, você se machuca, você tem coisa boa na sua vida, tudo de uma forma mais direta, né? Mas esses planetas eles exigem sempre uma lavagem interna, né? Uma transmutação que muitas vezes é lenta, como tem passado tudo isso, mas se você não realizou isso, já não é hora de, né, ficar resguardando todas as energias. E para o nosso mundo, gente, polarizações, essa coisa Estados Unidos e China, não é por acaso esse tarifaço do Trump, né, que veio assim justamente impactar mais nesse momento, porque Urano já está lá transitando pela estrela Algol, terrível, no finalzinho de Touro, agora vai vir com tudo, uma forma mais evidente e franca essas polaridades, que é o que está acontecendo, né? O Trump cada vez mais América para os americanos, né? E a China também, óbvio, vai bater de frente e esse mundo vai ficar cada vez mais nesses extremos, né? E nós, pequenas formiguinhas nesse mundo, tomar cuidado para a gente não ficar perdida nessa bipolaridade na nossa vida individual, né? Desses extremos. É hora sim de ir para a guerra, mas cuidado com o tiroteio, que a vida vai tender a estar assim, um tiroteio de informações, relações, conexões caóticas, surpresas para todos os lados, né? Quem souber aproveitar, depois desse mergulho existencial que passou esse tempo todo, vai ganhar esse tiroteio.